Oi galera, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje com o assunto estudo da função cosseno. Então abra um livro didático nas páginas 46, 47 e 48. Aqui na página 46 nós temos a definição da função cosseno, ou seja, nós temos um conjunto aqui com o domínio da função e outro com o contradomínio e a imagem. A função representada aqui será esta, y é igual a cosseno de x. O elemento x1 do domínio será transformado através da função cosseno para o elemento cosseno de x1. Esta função pega um elemento do conjunto dos números reais e transforma em outro elemento do conjunto dos números reais. Por exemplo, se eu tenho aqui no domínio π sobre 2, em radianos, que significa 90 graus. Então, quem é o cosseno de 90? A gente já sabe que o cosseno de 90 é zero. Então, este ângulo π sobre 2 foi transformado pela função cosseno para o valor real zero. Então, neste caso, assim definimos a função trigonométrica cosseno como uma função real de variáveis reais que associa a cada número real x o valor real cosseno de x, ou seja, é uma função f de r em r, ou seja, o domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem também será o conjunto dos números reais, está contida, ou melhor, no conjunto dos números reais. É uma função em que o domínio são os elementos do conjunto dos números reais e a imagem também são os elementos do conjunto dos números reais. Observe nesta tabela, estes primeiros arcos aqui, eles estão no primeiro quadrante. Observe que a função cosseno no primeiro quadrante, ela tem somente valores positivos para o cosseno, tá? E estes outros ângulos aqui fazem parte do segundo quadrante. Observe que os valores para o cosseno lá no segundo quadrante são todos negativos. Estes são os arcos do terceiro quadrante. Lá no terceiro quadrante, a função cosseno também é negativa, a gente vai ver daqui a pouco. E estes arcos aqui são os arcos do quarto quadrante, onde lá a função cosseno tem valores positivos. Vamos para a página 47, que lá nós temos o arco da função cosseno, ou seja, aqueles ângulos que a gente viu naquela tabela, se a gente trouxer estes ângulos para cá, com seus respectivos valores para o cosseno, nós temos este gráfico aqui, que é exatamente o gráfico da função cosseno. Observe, daqui até aqui, se você decrescer até o π sobre 2, observe que a função aqui é decrescente, ela sai do 1 e vai para o 0. Este representa o primeiro quadrante, os valores do cosseno são todos positivos. No segundo quadrante, de π sobre 2 até π, a função continua sendo decrescente, porém, os valores do cosseno são todos negativos. Do π até o 3π sobre 2, nós estamos percorrendo aqui o terceiro quadrante. Lá a função também, os valores são todos negativos, mas aqui a função ela já é crescente, ela já começa a crescer, tá? E do 3π sobre 2 até o π, a gente fecha o ciclo, estamos no quarto quadrante, a função lá é positiva, ou melhor, ela é crescente e seus valores também são todos positivos. Então, neste gráfico aqui embaixo, se você observar, aliás, do 0 até o 2π, nós temos apenas um ciclo, que é o que nós vimos no gráfico de cima. Do 2π até o 4π, nós temos mais um ciclo trigonométrico e ela se estende por todo o infinito, para os valores positivos. E para os valores negativos também, nós temos arcos negativos, do 0 até o menos 2π, do menos 2π até o menos 4π, e também se estenderá até o infinito. Juntando o gráfico de todos esses ciclos, nós temos exatamente uma cossenoide, que é o nome do arco da função cosseno. Vamos ver algumas observações sobre a função cosseno, tá? Primeira observação, a cossenoide não é uma curva, e sim uma senoide transladada π sobre 2 unidades para a direita. Observe na senoide, na página 43, ele está se referindo aqui à senoide lá da função seno que a gente já estudou, tá?
se você transladar essa senoide um quadrante, você tem exatamente a função cosseno. Se colocarmos o eixo y no ponto das abscissas, x igual a π sobre 2, teremos exatamente o gráfico da cossenoide. Isto faz com que a maioria dos aspectos relevantes da função cosseno seja a mesma função seno. O domínio é o mesmo, é uma função de f de r em r, tal que f de x é igual a cosseno de x. Então, o domínio da função cosseno são os números reais. A imagem da função cosseno é a mesma da função seno. É uma função f de r em r, que f de x é igual a cosseno de x tem imagem de menos 1 a 1. Ou seja, se você voltar o gráfico lá em cima, a imagem é essa aqui, ó. Ela varia de menos 1 a 1. O período é o mesmo da função seno, ou seja, o período da função cosseno ela é uma função periódica de período p igual a 2π. Ou seja, a cada ciclo ela se repete. Então, o período dela são 2π, porque exatamente é quando termina um ciclo e inicia outro. A função cosseno também é uma função injetiva. A função cosseno também não é uma função injetiva nem sobrejetiva, tá? As diferenças entre a função cosseno e a função seno ficam por conta dos aspectos que dependem dos valores das imagens associadas aos domínios, que transladam π sobre 2 unidades. Por exemplo, a função seno é ímpar e a função cosseno é par, pois cosseno de menos x é igual a cosseno de x para todo x do domínio da função. Observe que esta é uma característica das funções pares, ou seja, se você pegar qualquer valor negativo para o ângulo, ele se torna positivo para a função, e assim é a função cosseno. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então aqui nós temos o sinal da função cosseno. Observando o sinal da função f de x, cosseno de x, vemos que a função cosseno é positiva para os valores do primeiro e quarto quadrantes e negativa para os valores do segundo e terceiro quadrantes, ou seja, então, pessoal, eu quero mostrar para vocês, a gente vai agora lá no GeoGebra, que eu quero mostrar como é que funciona a função cosseno no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá. Eu estou aqui na tela do GeoGebra, montei aqui este ciclo trigonométrico para a gente observar melhor como funciona o seno, cosseno e também a tangente de um ângulo. Nós estamos no ângulo 45 graus, tá? Aqui está mostrando 44,9, mas é porque eu não consegui pegar o ângulo 45, é muito difícil. Então, lembram-se do seno de 45 e do cosseno de 45. A gente viu que são ângulos notáveis. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que dá exatamente 0,71 para o cosseno. E o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, que dá exatamente 0,71 para o seno. E a tangente de 45, a gente sabe que é 1, está aqui, esta é a reta tangente, e ela está me dando o valor de 1 para a tangente de 45. Então, para ficar melhor, para a gente entender melhor isso, eu vou colocar um vetor aqui, um vetor aqui que vai representar o seno do ângulo, está aqui esse vetor U, tirar o rótulo dele aqui, vou tornar ele mais visível, uma cor aqui azul para ele, tá? Pronto. Este vetor de azul, ele representa exatamente o seno do ângulo de 45. Ou seja, quando o ângulo for 45 graus, o seno dele é a distância do zero até este ponto, que dá 0,71 ou raiz de 2 sobre 2. Vou colocar outro vetor aqui, que vai indicar o cosseno do ângulo. Está aqui o vetor V, vou tirar este rótulo aqui, tirei o rótulo, vou torná-lo mais visível. Vamos lá, vou botar ele aqui, 5, e vou pintar ele de outra cor, de vermelho, por exemplo, só para diferenciar. Pronto. Este vetor, que vai daqui até aqui, representa o cosseno. A gente sabe que o eixo dos cossenos é o eixo X e o eixo dos senos é o eixo Y. Então, este aqui é exatamente o cosseno de 45, que é a distância deste ponto até este outro, que dá 0,71. E vou criar um outro vetor aqui, deste ponto até
este outro que vai simbolizar a tangente, o valor da tangente. Vou excluir o rótulo, vou torná-lo mais visível para a gente visualizar melhor e vou pintar de outra cor, por exemplo, um verde. E observa, se a gente mexer aqui nesse ponto, nós vamos ter os valores do seno, cosseno e tangente em toda a circunferência trigonométrica, tá? Vou diminuir aqui um pouco o ciclo para a gente visualizar melhor. Primeiro quadrante, os arcos do primeiro quadrante, observe que no primeiro quadrante o seno é positivo, o cosseno também é positivo, o ângulo é 42,85 e a tangente também é positiva. Lá no segundo quadrante, observe o que acontece. O seno continua positivo, o cosseno agora é negativo e a tangente também está apontando lá para baixo, o vetor se tornou negativo. Seno, cosseno, tangente do ângulo 137,06 graus. Lá no terceiro quadrante, nós temos cosseno do ângulo negativo, seno também negativo e a tangente apontando lá para cima, que é positiva, este ângulo aqui. E no quarto quadrante, nós temos cosseno do ângulo positivo, seno negativo e tangente também negativa, tá? Observe. Agora, aqui também dá para a gente desenhar o arco. Por exemplo, para eu desenhar o arco do cosseno, eu tenho que criar um ponto aqui, vou ocultar o rótulo, vou mudar algumas características dele aqui. Por exemplo, a cor eu vou botar vermelha, igual ao cosseno aqui está vermelho. Bem aqui, o ponto G, aliás, o ponto H, eu tenho que roubar esse alfa que está bem aqui, porque já que eu explico para vocês. Aqui são as coordenadas do ponto. O x é 3,42, o y 0,639. Então, no lugar do x do ponto H, eu vou colocar o ângulo alfa. E no lugar do y do ponto H, eu vou colocar cosseno de alfa. Pronto. Isto é o suficiente para que a gente desenhe. Ele habilitou, foi de azul. Eu não quero azul. Vamos voltar aqui no ponto. Cadê o ponto aqui? Ele. O ponto é vermelho. Então vamos lá, de novo. Está aqui, o cosseno é vermelho. Então vamos habilitar aqui. Então aqui nós temos o gráfico dos cossenos. Tá? Para criar o arco dos senos, a gente tem que inserir outro ponto aqui, no caso o ponto I. Eu vou excluir o rótulo, vou habilitar o rastro dele, ele já está na cor azul, a cor que eu quero. Então aqui eu só vou mudar aqui as coordenadas, tá? Então, está aqui o ponto I, o X dele também será o ângulo alfa, e o Y dele agora será o seno de alfa. Então está aqui, o vermelho é o gráfico do cosseno e o azul é o gráfico do seno. O gráfico do seno inicia no 0 e o gráfico do cosseno inicia no 1. E para fazer o gráfico da tangente, a gente tem que criar um outro ponto aqui, no caso do ponto J. Vou excluir o rótulo, vou mudar a cor dele para verde, que é a cor do vetor, né? E vou mudar também, aqui o ponto J. O X dele será também o ângulo alfa e o Y dele será a tangente de alfa. Então basta mexer aqui no ciclo trigonométrico, tá aí o gráfico da tangente. Ele é um gráfico esquisito, ele é cortado exatamente porque nos ângulos de 90 graus e nos ângulos congruentes a 90 e 270 nós não temos tangente. É por isso que ele fica quebrado assim, tá? Diminui aqui para você ver melhor. Fiz foi apagar, tudo bem. Vou desenhar os gráficos novamente, é só mexer aqui, beleza. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Então, voltando aqui no livro, eu queria que vocês me entregassem essa atividade da página 48,
Resolva essas questões 14 a 16 e me entregue daqui a uma semana. Bons estudos e se cuidem!